O frio cortante de dezembro em Paris penetrava até os ossos, e as ruas ao redor do Parc des Princes estavam mais vazias do que o habitual. Neymar Júnior caminhava lentamente pelo estacionamento do centro de treinamento, suas chuteiras fazendo um som abafado contra o asfalto molhado. Havia algo diferente no ar naquela manhã, uma tensão que ele não conseguia identificar, mas que pesava em seus ombros como uma carga invisível. Fazia 3 semanas que as coisas não andavam bem entre ele e Mbappé. O que começou como uma pequena discussão tática durante um treino havia se transformado em algo muito maior. E agora, os dois mal se falavam. A imprensa francesa já havia começado a especular sobre uma possível rivalidade. E Neymar sentia o peso de cada olhar, cada comentário sussurrado pelos corredores do clube. Bom dia, Ney, cumprimentou Fabrício, o preparador físico brasileiro que trabalhava no PSG há 5 anos. Seus olhos castanhos revelavam uma preocupação genuína. Como você está se sentindo hoje? Neymar forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Tudo bem, Fab, só mais um dia de trabalho, né? Mas não era só mais um dia. Neymar sabia disso. Havia recebido uma mensagem enigmática de Mbappé na noite anterior. Preciso falar com você amanhã. É importante. A mensagem chegou às 23h47. E desde então, Neymar não conseguira dormir direito. O que Kylian queria? Seria para resolver suas diferenças ou para torná-las ainda piores? Ao entrar no vestiário, Neymar percebeu que estava praticamente vazio. Era estranho. Normalmente, a essa hora, pelo menos metade do elenco já estava se preparando. Apenas Danilo, o meio-campista brasileiro que se tornara seu confidente nos últimos meses, estava sentado em seu armário, amarrando as chuteiras. Onde está todo mundo? Perguntou Neymar, pendurando sua jaqueta no gancho. Danilo levantou a cabeça, seus olhos escuros revelando uma expressão que Neymar não conseguiu decifrar. Treino foi antecipado para as 11 hoje. Você não recebeu a mensagem? Neymar franziu a testa e checou o telefone. Nenhuma notificação, nenhum comunicado oficial. Não recebi nada. Estranho. Talvez tenha sido um problema no sistema, murmurou Danilo, mas sua voz carregava uma nota de hesitação que não passou despercebida por Neymar. Enquanto se trocava, Neymar não conseguia afastar a sensação de que algo estava sendo arquitetado. Nos últimos dias, havia notado conversas que paravam abruptamente quando ele se aproximava, olhares trocados entre os companheiros de equipe, e até mesmo Luiz Henrique, o técnico, parecia estar evitando conversas longas com ele. Danilo, disse Neymar, fechando o zíper da camisa de treino. Você sabe de alguma coisa que eu deveria saber? O meio-campista pausou, como se pesasse suas palavras cuidadosamente. Ney, às vezes as coisas não são o que parecem. Você confia nos seus companheiros de equipe? A pergunta pegou Neymar de surpresa. Claro que confio. Por que pergunta isso? Porque hoje você vai precisar dessa confiança mais do que nunca. Antes que Neymar pudesse perguntar o que aquilo significava, a porta do vestiário se abriu e Mbappé entrou. Ele estava usando um casaco pesado e escuro, e seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, pareciam cansados. Os dois jogadores se encararam por um momento que pareceu eterno. Neymar, disse Mbappé, sua voz mais séria do que Neymar havia ouvido em muito tempo. Podemos conversar? O coração de Neymar acelerou. Era isso, o momento que ele havia temido e antecipado desde a noite anterior. Claro, Kylian. Aqui ou... Não. Tem um lugar específico onde preciso te mostrar algo. Mbappé olhou para Danilo. Com licença, Dan. Danilo acenou e saiu do vestiário, mas não antes de dar um tapinha encorajador no ombro de Neymar. Lembre-se do que eu disse, murmurou baixinho. Neymar seguiu Mbappé pelos corredores do centro de treinamento. Eles caminharam em silêncio, passando pelas salas de reunião, pela área médica e subindo as escadas que levavam ao segundo andar, uma área que Neymar raramente frequentava.
O som de seus passos ecoava pelo corredor vazio, criando uma atmosfera quase cinematográfica. Kylian, disse Neymar finalmente, incapaz de suportar o silêncio, sobre essas últimas semanas. Eu sei que as coisas ficaram estranhas entre nós, mas, Neymar, interrompeu Mbappé, parando diante de uma porta que Neymar nunca havia notado antes. Antes de você dizer qualquer coisa, preciso que veja isso. Mbappé abriu a porta, revelando uma sala pequena, que havia sido completamente transformada. As paredes estavam cobertas com fotografias, não apenas fotos profissionais, mas imagens íntimas dos dois jogadores ao longo dos anos. Neymar e Mbappé rindo durante treinos, comemorando gols juntos, conversando seriamente durante intervalos de jogos. No centro da sala, havia uma mesa com 2 envelopes e uma carta aberta. Neymar sentiu suas pernas fraquejarem. Kylian, o que é isso? É a verdade, respondeu Mbappé, sua voz embargada. A verdade sobre por que eu tenho agido de forma estranha. A verdade sobre por que evitei você nas últimas semanas. Neymar se aproximou da mesa e viu que a carta estava escrita em português. Suas mãos tremiam quando começou a ler. Neymar, sei que você deve estar confuso com meu comportamento recente. A verdade é que recebi uma proposta para deixar o PSG. Uma proposta que mudaria tudo, não apenas para mim, mas para você também. Durante essas semanas, estive lutando com uma decisão que poderia acabar com nossa parceria dentro de campo, mas que, paradoxalmente, nasceu do respeito e admiração que tenho por você como jogador e como pessoa. As palavras dançavam diante dos olhos de Neymar. Ele levantou o olhar e viu Mbappé observando-o atentamente, aguardando sua reação. Continue lendo, disse Mbappé suavemente. O Real Madrid fez uma oferta irrecusável. Mas antes de tomar qualquer decisão, percebi que havia algo que precisava fazer, algo que nunca havia feito adequadamente. Reconhecer publicamente o impacto que você teve em minha carreira e em minha vida. Você não é apenas um companheiro de equipe, Neymar. Você é um mentor, um amigo e alguém que me ensinou que o futebol pode ser arte. Neymar sentiu um nó se formar em sua garganta. Durante todas essas semanas de tensão, ele havia imaginado cenários terríveis, que Mbappé o culpava por alguma coisa, que havia perdido o respeito por ele, que sua amizade havia chegado ao fim. Mas isso era completamente diferente. Por isso, continuou lendo, organizei algo especial. Algo que espero que demonstre não apenas meu respeito por você, mas também minha gratidão por tudo que você me ensinou. Mbappé se aproximou e entregou um dos envelopes para Neymar. Abra. Com mãos trêmulas, Neymar abriu o envelope. Dentro havia um ingresso e uma pequena nota. Sala de conferências principal, 14h30. Vista sua melhor roupa. Kylian, eu não entendo. Você vai entender em algumas horas, disse Mbappé. Um sorriso pequeno, mas genuíno, finalmente aparecendo em seu rosto. Mas antes disso, preciso te pedir perdão por ter sido frio, por ter criado essa distância entre nós. Não era porque estava bravo com você ou porque havia algo errado. Era porque estava planejando algo e sabia que se agisse normalmente, você perceberia que alguma coisa estava acontecendo. Neymar olhou ao redor da sala novamente, observando todas as fotografias. Em cada uma delas, era possível ver a evolução de sua amizade com Mbappé, desde os primeiros dias hesitantes, quando o jovem francês chegou ao PSG, até momentos mais recentes de cumplicidade total dentro de campo. Você fez tudo isso. Para mim, fiz isso por nós, corrigiu Mbappé, porque independentemente do que acontecer com minha carreira, quero que você saiba que você mudou a minha vida, e quero que o mundo saiba disso também. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era carregado de emoção e compreensão mútua. Neymar sentia como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros, substituído por uma sensação de expectativa e gratidão que ele não conseguia expressar em palavras. Então, disse Neymar finalmente, às 14h30,
Às 14h30, confirmou Mbappé. E Neymar, prepare-se, porque o que planejei vai surpreender não apenas você, mas todo o mundo do futebol. Quando saíram da sala, Neymar sentia como se estivesse caminhando em nuvens. A tensão das últimas semanas havia se dissolvido completamente, substituída por uma curiosidade intensa sobre o que Mbappé havia planejado. Enquanto desciam as escadas, encontraram Danilo esperando no corredor. Onde e como foi? Perguntou o meio-campista, seus olhos brilhando com expectativa. Você sabia disso, acusou Neymar, mas não havia raiva em sua voz, apenas diversão. Danilo riu. Kylian me pediu para garantir que você viesse hoje, mesmo se o treino fosse cancelado. Ele estava há semanas planejando isso. Semanas? Neymar olhou para Mbappé com surpresa renovada. Desde que recebi a proposta do Real, admitiu Mbappé. Tu sabia que se decidisse ir, não poderia partir sem fazer isso direito. As próximas horas passaram em um borrão de atividades. Neymar tentou focar no treino que finalmente aconteceu às 11 horas, mas sua mente estava constantemente voltada para o que o aguardava à tarde. Seus companheiros de equipe pareciam estar todos cientes de que algo especial estava acontecendo. Havia um ar de expectativa no centro de treinamento e Neymar começou a perceber pequenos detalhes que havia perdido antes. Marquinhos, o capitão da equipe, deu-lhe um abraço mais longo que o usual após o treino. Você merece isso, irmão, murmurou em seu ouvido. Luiz Henrique, que normalmente era direto e profissional, parou ao lado de Neymar enquanto ele se hidratava. O Neymar, quero que saiba que em todos os meus anos como técnico, raramente vi uma demonstração de respeito e amizade como a que você vai presenciar hoje. Até mesmo os funcionários do centro de treinamento, pessoas com quem Neymar tinha apenas interações cordiais, pareciam estar sorrindo mais do que o usual. Às 14h15, Neymar estava vestido com seu melhor terno, parado diante do espelho do vestiário. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata. Não sabia o que esperar, mas a magnitude do que Mbappé havia planejado começava a se tornar clara pelos sinais ao seu redor. Danilo apareceu na porta do vestiário. Está pronto? Acho que sim, respondeu Neymar. Mas honestamente, não faço ideia para o que estou me preparando. Você vai descobrir em alguns minutos, disse Danilo, sorrindo. Mas posso te garantir uma coisa. Depois de hoje, você nunca mais vai duvidar do respeito que seus companheiros têm por você. Enquanto caminhavam em direção à sala de conferências, Neymar podia ouvir vozes vindas de dentro. Muitas vozes. Seu coração começou a bater mais rápido. Danilo, quantas pessoas estão aí dentro? Você vai ver. Foi tudo que o meio-campista disse, mas o sorriso em seu rosto sugeria que a resposta seria muito além do que Neymar poderia imaginar. Parados diante da porta da sala de conferências, Neymar respirou fundo. Do outro lado dessa porta, o aguardava algo que Mbappé havia planejado especificamente para ele. Algo que havia motivado semanas de comportamento estranho, de distanciamento aparente, de tensão que na verdade era apenas a máscara para uma grande surpresa. Sua mão tocou a maçaneta da porta e, por um momento, hesitou. Qualquer que fosse a surpresa, ela representava um marco em sua amizade com Mbappé, um reconhecimento público de algo que havia se tornado uma das parcerias mais respeitadas do futebol mundial. Com um último suspiro profundo, Neymar abriu a porta. A porta se abriu lentamente e Neymar foi imediatamente atingido por uma onda de som, não de vozes conversando, mas de aplausos. Aplausos calorosos e prolongados que ecoavam pela sala de conferências. Suas pernas quase falharam quando ele viu a cena diante de seus olhos. A sala estava completamente lotada, não apenas com seus companheiros do PSG, mas com rostos familiares de toda a sua carreira. No primeiro banco, reconheceu imediatamente Dani Alves, seu antigo companheiro de Barcelona, que estava de pé, aplaudindo com um sorriso radiante no rosto. Ao lado dele, Thiago Silva, com quem havia compartilhado tantos momentos na seleção brasileira, acenou calorosamente. Meu Deus!
murmurou Neymar, sua voz quase inaudível em meio aos aplausos. Mas isso era apenas o começo. Conforme seus olhos se ajustavam à cena, ele começou a identificar mais rostos. Lionel Messi estava sentado na terceira fileira, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e emoção. Luís Suárez estava ao seu lado, fazendo gestos encorajadores com as mãos. Até mesmo Xavi e Iniesta, seus antigos companheiros de Barcelona, haviam feito a viagem para estar presentes. Neymar, disse uma voz atrás dele, e ele se virou para ver Mbappé se aproximando, vestido com um terno elegante e carregando um microfone. Bem-vindo ao que eu gosto de chamar de A Verdade sobre Neymar Júnior. Os aplausos finalmente diminuíram, e um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Neymar ainda estava processando a magnitude do que estava vendo. Havia pelo menos 50 pessoas na sala. Jogadores, técnicos, jornalistas respeitados e até mesmo algumas personalidades do mundo do entretenimento que haviam se tornado seus amigos ao longo dos anos. Por favor, sente-se, disse Mbappé, indicando uma cadeira especial que havia sido colocada no centro da pequena plataforma na frente da sala. Hoje é seu dia. Neymar caminhou até a cadeira com pernas trêmulas, ainda tentando assimilar o que estava acontecendo. Quando se sentou, pode ver todos os rostos voltados para ele. Rostos cheios de carinho, respeito e expectativa. Mbappé pegou o microfone e se posicionou ao lado de uma grande tela que havia sido instalada na parede. Senhoras e senhores, amigos, companheiros de equipe e especialmente você, Neymar, obrigado por estarem aqui hoje. Sei que muitos de vocês viajaram longas distâncias para estar presentes. E isso por si só já demonstra o impacto que este homem teve em suas vidas. A tela se acendeu, mostrando uma foto de Neymar ainda criança, usando a camisa do Santos. A imagem trouxe um sorriso nostálgico ao rosto de Neymar. Esta história começou há algumas semanas, continuou Mbappé, quando recebi uma proposta para deixar o PSG. Uma proposta tentadora, que poderia representar a realização de um sonho de infância. Mas quando comecei a pensar em partir, percebi que havia algo incompleto, algo que eu nunca havia feito adequadamente. Mbappé fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Neymar. Eu nunca havia reconhecido publicamente de forma adequada o que Neymar significa para mim, para este clube e para o futebol mundial. A tela mudou para mostrar uma compilação de momentos entre Neymar e Mbappé no PSG. Passes precisos, gols celebrados juntos, conversas intensas durante jogos. Quando cheguei ao PSG, eu era apenas um garoto com muito talento, mas pouca experiência em lidar com a pressão de ser considerado o futuro do futebol francês. Neymar, Mbappé se virou diretamente para ele. Você poderia ter me visto como uma ameaça, como alguém que estava ali para tirar seu espaço. Em vez disso, você me recebeu como um irmão mais novo. Neymar sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Na audiência, podia ver que não era o único. Dani Alves estava visivelmente emocionado e até mesmo Messi, normalmente reservado, parecia tocado pela situação. Mas não sou apenas eu que tenho algo a dizer sobre Neymar Júnior, continuou Mbappé. Por isso convidei algumas pessoas especiais para compartilhar suas próprias histórias. A primeira pessoa a se levantar foi Thiago Silva. O experiente zagueiro caminhou até a frente da sala. Pegou o microfone das mãos de Mbappé e olhou diretamente para Neymar. Ney, começou Thiago, sua voz carregada de emoção. Lembro do dia em que você chegou à seleção pela primeira vez. Você tinha 18 anos, estava nervoso e eu pensei, este garoto vai revolucionar o futebol brasileiro. Mas o que eu não esperava era descobrir que, além de um jogador extraordinário, você era uma pessoa ainda mais extraordinária. Thiago fez uma pausa, limpando a garganta. Quando meu filho, Isago, foi diagnosticado com problemas de saúde alguns anos atrás, você foi uma das primeiras pessoas a ligar, não para as câmeras, não para a publicidade, apenas para perguntar como ele estava e como poderia ajudar.
Esse é o Neymar que o mundo precisa conhecer melhor. Os aplausos foram calorosos e Neymar teve que cobrir o rosto com as mãos para esconder as lágrimas que agora fluíam livremente. O próximo a falar foi Dani Alves, que praticamente correu para pegar o microfone. Meu irmão, disse ele, sua energia contagiante preenchendo a sala. Você sabe que sempre fui meio maluco, né? Mas quando jogávamos juntos no Barcelona, você era o único que conseguia me entender completamente. Quando eu fazia uma corrida maluca pela lateral, você sempre sabia onde eu estaria. Quando você inventava uma jogada impossível, eu sempre estava lá para apoiar. Dani riu e sua risada ecoou pela sala. Mas mais importante que isso, você me ensinou que é possível ser sério e divertido ao mesmo tempo. Que é possível jogar futebol com alegria, sem perder a intensidade competitiva. Obrigado por me lembrar sempre de por que começamos a jogar futebol. Por pura diversão. Quando Dani entregou o microfone de volta para Mbappé, a sala estava em silêncio total, todos absorvendo a sinceridade das palavras que haviam acabado de ouvir. Agora, disse Mbappé, gostaria de convidar alguém muito especial. Alguém que conhece Neymar melhor que qualquer pessoa nesta sala. Para a surpresa de Neymar, a porta da sala se abriu e sua irmã, Rafaela, entrou. Ela estava vestida elegantemente e carregava uma pequena pasta em suas mãos. Neymar ficou de pé imediatamente, seus olhos arregalados de surpresa. Rafa, como você... Kylian me contatou há 2 semanas, ela disse, se aproximando dele com um sorriso carinhoso. Ele disse que estava planejando algo especial para você e perguntou se eu gostaria de participar. Como se eu fosse perder isso. Rafaela pegou o microfone e olhou para a audiência. A maioria de vocês conhece meu irmão como Neymar Júnior, o jogador de futebol. Alguns de vocês o conhecem como Ney, o companheiro de equipe e amigo. Mas eu conheço ele como Juninho, o menino que sempre dividiu seus brinquedos comigo, que chorava quando via outras crianças tristes e que sonhava em jogar futebol não apenas para ser famoso, mas para fazer as pessoas felizes. Ela abriu a pasta e tirou algumas fotografias antigas. Trouxe algumas fotos da nossa infância que acho que vocês gostariam de ver. A tela mostrou uma imagem de Neymar, com cerca de 8 anos, dividindo um sanduíche com uma criança menor em um campo de futebol. Esta foto foi tirada durante um torneio infantil em Santos. Juninho havia levado seu lanche, mas viu uma criança que não tinha nada para comer. Sem hesitar, dividiu seu sanduíche com ela. Esta é a essência do meu irmão, alguém que sempre coloca o bem-estar dos outros antes do próprio. Neymar estava agora chorando abertamente, sem tentar esconder as lágrimas. A presença de sua irmã, as palavras de seus amigos e companheiros, a magnitude do que Mbappé havia organizado, tudo isso criava uma emoção avassaladora. Mas Juninho, continuou Rafaela, agora se dirigindo diretamente a ele, você às vezes se esquece de como é especial. Se esquece de como toca as vidas das pessoas. Por isso, Kylian e eu preparamos algo para te lembrar. A tela mudou para mostrar uma série de depoimentos em vídeo de pessoas que Neymar havia ajudado ao longo dos anos. Crianças de sua academia de futebol no Brasil, famílias que ele havia auxiliado silenciosamente, funcionários do PSG falando sobre sua gentileza nos bastidores. Um dos depoimentos era de Carla, uma funcionária da limpeza do centro de treinamento do PSG. Senhor Neymar sempre pergunta sobre minha família. Ela dizia no vídeo, com lágrimas nos olhos. Quando minha filha estava doente, ele pagou todas as contas médicas, mas me pediu para não contar para ninguém. Ele disse que era apenas uma pessoa ajudando outra, mas para mim, ele é um anjo. Outro depoimento era de Roberto, um jovem jogador da academia de Neymar em São Paulo. Neymar Júnior não apenas nos ensina futebol, ele nos ensina a ser pessoas melhores. Sempre diz que o talento sem caráter não vale nada. Conforme os depoimentos continuavam, Neymar podia sentir a energia na sala mudando. Não era apenas admiração pelo jogador de futebol, era um reconhecimento profundo do ser humano que ele era. Quando os vídeos terminaram,
Mbappé retomou o microfone. Neymar, durante essas semanas em que estive distante, estive refletindo sobre tudo que aprendi com você. E percebi que você me ensinou algo fundamental, que a grandeza no futebol não se mede apenas pelos gols marcados ou pelos títulos conquistados, se mede pelo impacto que você tem nas pessoas ao seu redor. Mbappé fez uma pausa, respirando fundo. Por isso, antes de tomar qualquer decisão sobre meu futuro, eu precisava fazer isso. Precisava garantir que você soubesse e que o mundo soubesse o quanto você é respeitado e amado. A sala explodiu em aplausos novamente, mas desta vez todos se levantaram. Era uma ovação de pé espontânea e prolongada, dirigida não apenas ao jogador, mas à pessoa que Neymar havia se tornado. Mbappé se aproximou de Neymar e lhe estendeu o microfone. Agora, acho que todos nós gostaríamos de ouvir o que você tem a dizer. Neymar pegou o microfone com mãos trêmulas, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nos últimos 30 minutos. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava carregada de emoção, mas também de uma gratidão profunda e sincera. Eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Neymar olhou para todos os rostos voltados para ele. Rostos de pessoas que haviam marcado sua trajetória, que haviam compartilhado vitórias e derrotas, alegrias e dificuldades. O silêncio na sala era respeitoso, todos aguardando suas palavras. Quando acordei hoje de manhã, começou ele, sua voz ainda embargada, eu pensei que era apenas mais um dia difícil. Que talvez eu tivesse perdido um dos meus melhores amigos por alguma razão que eu nem conseguia entender. Seus olhos encontraram os de Mbappé. Kylian, eu passei essas semanas me perguntando o que tinha feito de errado. Um riso nervoso escapou de seus lábios. E agora descobrir que você estava planejando isso, que vocês todos estão aqui. Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Honestamente, eu me sinto um pouco envergonhado. Murmúrios de surpresa ecoaram pela sala. Messi franziu a testa, claramente não esperando essa reação. Envergonhado porque, hoje continuou Neymar, ouvindo vocês falarem sobre mim, sobre coisas que fiz, eu percebo que muitas vezes eu mesmo me esqueço de quem sou quando não estou com a bola nos pés. Ele olhou diretamente para Rafaela. E minha irmã sempre me lembra disso, mas às vezes a pressão, as críticas, as expectativas fazem a gente se perder um pouco. Neymar se levantou, ainda segurando o microfone, e começou a caminhar lentamente pela frente da sala. Vocês sabem, quando cheguei ao PSG, eu estava fugindo de algo. Não apenas do Barcelona, mas de uma versão de mim mesmo que eu não estava gostando muito. Em Barcelona, eu me sentia como se estivesse sempre tentando provar que merecia estar ao lado do Léo. Ele acenou para Messi, ao lado de jogadores que já eram lendas. Messi balançou a cabeça como se quisesse protestar, mas Neymar continuou. E quando cheguei aqui, pensei que finalmente poderia ser eu mesmo. Mas aí veio toda a pressão de ser o jogador mais caro da história, de ter que justificar cada euro gasto em mim, de ter que ganhar a Champions League sozinho. Ele parou e olhou para Mbappé. E então chegou esse garoto francês maluco, com 18 anos, que jogava como se o futebol fosse a coisa mais natural do mundo. E sabe o que eu pensei? Finalmente, alguém que entende que futebol tem que ser divertido. Mbappé sorriu, seus olhos brilhando com a lembrança. Kylian, você me lembrou de por que comecei a jogar futebol. Não para ser famoso, não para ganhar dinheiro, mas porque era a única coisa no mundo que me fazia completamente feliz. Neymar fez uma pausa. E mais importante, você me mostrou que eu poderia ser um líder sem deixar de ser eu mesmo. A tela atrás dele mudou para mostrar uma compilação de momentos dos dois jogadores. Não apenas gols e assistências, mas momentos de pura alegria, brincadeiras durante treinos, conversas sérias no banco de reservas. Mas essa cerimônia, continuou Neymar, gesticulando para a sala cheia, não é apenas sobre mim, é sobre todos nós.
sobre como o futebol cria laços que vão muito além de qualquer campo. Ele olhou para Dani Alves. Dani, você disse que eu te ensinou algo, mas cara, você me ensinou que é possível ser profissional e ainda assim manter a criança interior viva. Dani levantou o punho no ar, arrancando risos da plateia. Tiago, Neymar se virou para o zagueiro. Você me ensinou o significado de liderança, de como proteger os mais novos, de como ser um exemplo mesmo quando ninguém está olhando. Thiago Silva acenou, visivelmente emocionado. E Léo, Neymar olhou para Messi. Você provavelmente nem sabe disso, mas houve um momento em Barcelona quando eu estava passando por um período muito difícil pessoalmente. Meu pai estava com problemas de saúde, eu estava recebendo muitas críticas da imprensa e eu me sentia perdido. Um dia, depois do treino, você simplesmente veio até mim e disse: Ney, o futebol vai e vem. O que importa é a pessoa que você é. Essas palavras me salvaram naquele momento. Messi limpou discretamente os olhos, claramente tocado pela revelação. Mas agora preciso falar sobre algo que me preocupa, continuou Neymar, seu tom ficando mais sério. Kylian, você mencionou uma proposta do Real Madrid. E eu quero que você saiba que, independentemente da decisão que tomar, você tem meu apoio total. A sala ficou em silêncio total. Esta era a primeira vez que a possível transferência estava sendo discutida publicamente. Quando eu deixei o Barcelona para vir para o PSG, muitas pessoas não entenderam. Diziam que eu estava cometendo um erro, que estava fugindo da minha responsabilidade. Mas às vezes, para crescer, precisamos ter coragem de sair da nossa zona de conforto. Neymar olhou diretamente nos olhos de Mbappé. Se você sentir que o Real Madrid é o próximo passo na sua jornada, então é isso que você deve fazer. Mbappé parecia surpreso com a direção que a conversa havia tomado. Mas, continuou Neymar, um sorriso pequeno aparecendo em seu rosto. Antes de você decidir qualquer coisa, quero te contar uma história que nunca contei para ninguém. Ele retornou para sua cadeira, mas permaneceu de pé ao lado dela. Quando eu tinha 17 anos, o Real Madrid fez uma proposta para mim. Era tentadora. Muito dinheiro, a chance de jogar com os melhores do mundo, o clube dos sonhos de qualquer jogador. Meu pai queria que eu aceitasse. Meus empresários diziam que era a oportunidade da minha vida. A revelação causou murmúrios surpresos na audiência. Até mesmo Rafaela parecia não saber dessa história. Mas sabe por que eu não fui? Porque um ex-jogador do Real Madrid me disse algo que mudou minha perspectiva. Ele disse: Neymar, o Real Madrid sempre estará lá, mas você só tem uma chance de se desenvolver no seu próprio ritmo, de descobrir quem você realmente é como jogador e como pessoa. Não tenha pressa para chegar ao topo. Aprenda a apreciar a escalada. Neymar fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na sala. Aquele ex-jogador era Ronaldo, o fenômeno, e ele estava certo. Cada parada na minha jornada me ensinou algo diferente. Santos me ensinou humildade. Barcelona me ensinou excelência. PSG me ensinou liderança. Ele se virou para Mbappé. Então, meu amigo, seja qual for sua decisão, certifique-se de que é baseada no que você acredita que vai te tornar não apenas um jogador melhor, mas uma pessoa melhor. Mbappé estava claramente emocionado. Ele se levantou e caminhou até onde Neymar estava. Posso? Perguntou, indicando o microfone. Neymar entregou o microfone, mas Mbappé não se afastou. Em vez disso, ficou ao lado dele, como se quisessem enfrentar a audiência juntos. Neymar acabou de me dar o conselho mais sábio que já recebi sobre esta situação, disse Mbappé. Mas agora eu preciso revelar algo que pode surpreender todos vocês. A tensão na sala era palpável. Todos se inclinaram para a frente, esperando o anúncio que poderia mudar o futebol mundial. A proposta do Real Madrid existe, é real, é tentadora e representaria a realização de um sonho de infância. Mbappé fez uma pausa. Mas durante essas semanas, planejando esta cerimônia, conversando com pessoas sobre Neymar, refletindo sobre nossa parceria,
Eu cheguei a uma conclusão. Ele olhou para Neymar, depois para a audiência. Às vezes, os sonhos mudam. Às vezes, descobrimos que o que realmente queremos não é o que pensávamos que queríamos. O coração de Neymar começou a bater mais rápido. Ele tinha uma suspeita do que Mbappé estava prestes a dizer, mas não queria se iludir. Neymar, você disse que eu te lembrei de por que você começou a jogar futebol, mas você fez algo muito mais importante para mim. Você me mostrou o que significa ter um verdadeiro parceiro. Alguém que celebra seus sucessos como se fossem os próprios. Alguém que te apoia quando as coisas ficam difíceis. Alguém que te desafia a ser melhor todos os dias. Mbappé se virou completamente para Neymar. Por isso, eu tomei minha decisão sobre o Real Madrid. O silêncio na sala era ensurdecedor. Câmeras de telefones celulares estavam discretamente gravando este momento histórico. Eu vou recusar a proposta. A explosão de reações foi imediata. Aplausos, gritos de surpresa, pessoas se levantando. Neymar ficou boquiaberto, suas pernas quase falhando. Kylian, você tem certeza? Perguntou. Sua voz quase inaudível em meio ao barulho. Tenho certeza, respondeu Mbappé, agora sorrindo amplamente, porque percebi que já estou exatamente onde preciso estar, com as pessoas que me fazem ser a melhor versão de mim mesmo. Neymar não conseguiu se conter. Ele abraçou Mbappé com força, e os dois ficaram assim por vários segundos, enquanto a sala continuava em euforia. Quando finalmente se separaram, Mbappé pegou o microfone novamente. Mas tem mais uma coisa, disse ele, fazendo gestos para a audiência se acalmar. Esta cerimônia não é apenas uma homenagem ao Neymar, é também um compromisso. A tela atrás deles mostrou agora o logo de uma nova fundação, Instituto Ney Mbappé, Futebol para o Futuro. Neymar e eu decidimos unir forças em algo maior que o futebol, anunciou Mbappé. Vamos criar um instituto que use o futebol como ferramenta de transformação social, focando em crianças carentes do Brasil e da França. Neymar olhou para a tela com surpresa total. Quando você planejou isso? Com a ajuda da Rafaela, admitiu Mbappé, piscando para a irmã de Neymar. Ela me contou sobre todos os projetos sociais que você já faz, e pensei, e se pudéssemos multiplicar esse impacto? Rafaela se levantou. Eu posso confirmar que meu irmão não sabia de nada disso. Kylian me procurou com a ideia, e eu imediatamente soube que era perfeita. A emoção de Neymar era agora indescritível. Em poucas horas, ele havia passado de pensar que havia perdido um amigo para descobrir que não apenas mantinha essa amizade, mas que ela estava evoluindo para algo ainda mais significativo. Então, disse Mbappé, estendendo a mão para Neymar, parceiros dentro e fora de campo? Parceiros para sempre, respondeu Neymar, apertando a mão de Mbappé com firmeza. A ovação que se seguiu durou vários minutos. Pessoas estavam chorando, rindo, abraçando-se. Era mais do que uma cerimônia de reconhecimento, era o nascimento de algo que transcendia o futebol. Quando a cerimônia finalmente chegou ao fim, Neymar se viu rodeado por todos os presentes. Cada pessoa queria abraçá-lo, compartilhar uma palavra de carinho, expressar sua admiração não apenas pelo jogador, mas pela pessoa. Mas foi um momento privado com o Mbappé, já no final da tarde, que ficaria gravado para sempre em sua memória. Kylian, disse Neymar, enquanto os dois caminhavam pelos corredores, agora silenciosos do centro de treinamento. Obrigado por tudo isso, mas principalmente por me lembrar de quem eu sou. Não, respondeu Mbappé. Obrigado você por me mostrar quem eu posso me tornar. Eles pararam diante da sala onde tudo havia começado horas antes. A pequena sala com as fotografias de sua amizade. Sabe, disse Neymar, acho que esta é apenas a primeira página da nossa história. Com certeza, concordou Mbappé. E algo me diz que os próximos capítulos vão ser ainda mais extraordinários. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de março em Paris, Neymar estava parado no centro do novo campo de treinamento do Instituto Ney Mbappé,
observando 50 crianças de diferentes nacionalidades, correndo atrás de uma bola com sorrisos radiantes nos rostos. O complexo havia sido construído em tempo recorde, uma combinação perfeita entre a infraestrutura francesa e a paixão brasileira pelo futebol. Ney, Ney! Gritou uma menina de 8 anos chamada Sophie, correndo em sua direção com a bola nos pés. Olha o que aprendi! Ela executou uma pequena pedalada, claramente inspirada no movimento característico de Neymar, e chutou a bola com precisão em direção ao gol improvisado. Neymar aplaudiu entusiasmado, seu rosto iluminando-se com orgulho genuíno. Perfeito, Sophie. Você está cada dia melhor, disse ele, se abaixando para ficar na altura da menina. Mas lembra o que sempre falamos sobre o futebol? Que o mais importante não é ganhar, mas fazer novos amigos e se divertir, respondeu ela alegremente. Exato, sorriu Neymar. Ah, e ajudar os outros também, né? A transformação que havia ocorrido em sua vida nos últimos meses era quase surreal. A cerimônia organizada por Mbappé havia se tornado viral nas redes sociais, com milhões de pessoas compartilhando vídeos dos depoimentos e da revelação do Instituto. Mas mais importante que a repercussão midiática era a mudança interna que Neymar sentia. Professor Neymar, chamou uma voz familiar. Ele se virou e viu Lucas, um garoto brasileiro de 12 anos que havia chegado ao Instituto no primeiro dia de funcionamento. Lucas havia crescido em uma das favelas mais pobres de São Paulo, mas sua habilidade com a bola era extraordinária. E aí, Lucas, como foi o treino com o professor Mbappé hoje? Foi incrível! Ele me ensinou uma nova forma de finalizar. Disse que é a mesma que ele usa nos jogos do PSG. Os olhos do menino brilhavam com admiração. Professor, é verdade que vocês dois vão jogar juntos para sempre? A pergunta pegou Neymar de surpresa. Durante esses 3 meses, ele e Mbappé haviam desenvolvido uma sinergia dentro de campo que surpreendia até mesmo os técnicos mais experientes. Era como se a cerimônia e a decisão de trabalhar juntos no Instituto tivessem desbloqueado um nível completamente novo de entendimento entre eles. Lucas, disse Neymar, sentando-se na grama para conversar no mesmo nível do garoto. No futebol, nunca podemos ter certeza absoluta de nada. Jogadores mudam de time, lesões acontecem, a vida nos apresenta desafios inesperados. Mas o que posso te garantir é que, independentemente de onde eu e o Mbappé estivermos jogando, nossa amizade e nosso compromisso com vocês, crianças do Instituto, vai continuar para sempre. Mesmo se um de vocês for jogar na Lua? Perguntou Lucas, arrancando uma gargalhada de Neymar. Mesmo se for jogar na Lua, confirmou Neymar. Ah, mas acho que ainda vai demorar um pouco para criarem um time de futebol lá. Nesse momento, Mbappé se aproximou, acompanhado por Daniela, a diretora pedagógica do instituto que eles haviam contratado. Daniela era uma educadora brasileira com 20 anos de experiência em projetos sociais e havia se tornado peça fundamental no funcionamento do instituto. O Ney, preciso conversar com você sobre algo importante, disse Mbappé, mas seu tom não era preocupante. Havia uma excitação contida em sua voz. Pode falar na frente do Lucas, respondeu Neymar. Ele faz parte da família do Instituto. Mbappé sorriu. Acabei de receber uma ligação da UEFA. Eles querem fazer uma parceria oficial com nosso Instituto. Vão destinar uma verba especial para expandirmos o projeto para outros países europeus. Os olhos de Neymar se arregalaram. Sério? Isso é incrível! E tem mais, continuou Daniela, sua voz cheia de entusiasmo. A CBF também entrou em contato. Querem criar uma rede de institutos similares em todas as regiões do Brasil, usando nosso modelo como base. Lucas pulou de alegria. Isso significa que meus primos em Recife também vão poder participar? Exatamente isso, campeão, respondeu Mbappé, bagunçando o cabelo do menino. Neymar se levantou, ainda processando as informações. Em poucos meses, o que havia começado como um gesto de amizade estava se transformando em um movimento internacional.
Mas mais importante que o reconhecimento oficial era ver o impacto real nas crianças que participavam do programa. Sabe o que isso significa? Disse Neymar, olhando para Mbappé. Significa que nossa pequena ideia pode realmente mudar a vida de milhares de crianças. Nossa ideia? Questionou Mbappé com um sorriso travesso. Se bem me lembro, a ideia foi minha. Ah, foi? E quem é que já fazia trabalho social há anos antes de você pensar nisso? Retrucou Neymar, em um tom de brincadeira que mostrava como sua amizade havia se aprofundado. Tá bom, riu Mbappé. Foi uma construção coletiva. Daniela os observava com um sorriso maternal. Vocês dois são como crianças grandes, mas crianças com um coração enorme. A tarde continuou com atividades normais do instituto. Aulas de futebol, sessões de estudo, pois o programa sempre enfatizava a importância da educação formal, e oficinas de valores humanos. Neymar e Mbappé participavam ativamente de tudo, não apenas como figuras decorativas, mas como educadores genuinamente envolvidos. Durante uma pausa, enquanto as crianças lanchavam, os dois amigos se sentaram em uma pequena arquibancada que oferecia vista para todo o complexo. Kylian, disse Neymar, preciso te contar algo que venho pensando bastante. Fala aí. Aquele dia da cerimônia, aquilo mudou minha vida de uma forma que vai muito além do futebol. Neymar fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Por anos, eu carreguei uma pressão enorme. A pressão de ser o herdeiro do Pelé, de ganhar a Copa do Mundo para o Brasil, de justificar minha transferência, de ser perfeito o tempo todo. Mbappé assentiu, entendendo perfeitamente do que Neymar estava falando. Mas vendo aquelas crianças hoje, vendo como elas se divertem jogando futebol sem se preocupar com resultados ou expectativas externas, eu lembrei de algo que havia esquecido há muito tempo. O quê? Que o futebol, no fundo, é sobre alegria, é sobre conexão, é sobre fazer as pessoas felizes. Neymar gesticulou em direção ao campo, onde as crianças estavam brincando. E se eu conseguir transmitir isso para uma geração inteira de jovens, independentemente de quantas Champions League eu ganhar, minha carreira terá valido a pena. Mbappé ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras do amigo. Sabe, Ney, quando eu era pequeno e assistia você jogar na Copa do Mundo de 2014, eu pensava, eu quero ser como ele. Não apenas pelos dribles ou pelos gols, mas pela forma como você sorria quando jogava, pela paixão que transparecia. E agora? Agora eu percebo que eu não queria ser como você. Eu queria ser seu amigo, queria aprender com você. E de alguma forma maluca, acabei conseguindo as duas coisas. Os dois riram, e Neymar deu um tapa amigável no ombro de Mbappé. Vocês sabem que estão sendo filmados, né? Disse uma voz atrás deles. Eles se viraram e viram Rafaela se aproximando, segurando uma câmera pequena. Desculpa interromper esse momento hallmark de vocês, mas estou documentando o Instituto para o relatório trimestral. Rafaela, exclamou Neymar, e quanto tempo você está aí? Tempo suficiente para ouvir vocês sendo melosos. Ela riu. Mas falando sério, preciso de vocês dois para uma entrevista rápida. Os patrocinadores querem ver depoimentos dos fundadores. Eles se levantaram e seguiram Rafaela para uma área mais reservada do complexo. Ela posicionou a câmera e fez sinal para começarem. Podem se apresentar e falar um pouco sobre o Instituto? Neymar e Mbappé se entreolharam, como se decidissem quem falaria primeiro. Eu sou Neymar Júnior. E este é meu parceiro Kylian Mbappé, começou Neymar. Há alguns meses, criamos o Instituto Ney Mbappé com um objetivo simples: usar o futebol como ferramenta de transformação social. Mas descobrimos algo interessante, continuou Mbappé. O Instituto não está apenas transformando a vida das crianças, está transformando a nossa também. Como assim? Perguntou Rafaela atrás da câmera. Trabalhar com essas crianças, ver o impacto direto das nossas ações, isso nos lembrou do verdadeiro significado do que fazemos, explicou Neymar.
No final das contas, somos privilegiados por poder jogar futebol profissionalmente. E com esse privilégio vem uma responsabilidade. A responsabilidade de retribuir, complementou Mbappé. De usar nossa plataforma para algo maior que títulos individuais. E qual é a visão de vocês para o futuro do Instituto? Os dois se olharam novamente e Neymar fez sinal para Mbappé responder. Queremos que daqui a 10 anos, quando pessoas perguntarem sobre o legado do Neymar Júnior e do Kylian Mbappé, a resposta não seja apenas sobre os gols que marcamos ou os troféus que ganhamos. Queremos que seja sobre as vidas que tocamos, sobre as oportunidades que criamos, sobre como usamos o futebol para construir pontes entre culturas e transformar comunidades. E, pessoalmente, acrescentou Neymar, espero que daqui a 10 anos, essas 50 crianças que estão aqui hoje sejam adultos realizados. Alguns, talvez, jogadores profissionais, outros médicos, professores, engenheiros, mas todos carregando os valores que aprenderam aqui. Respeito, trabalho em equipe, perseverança e, acima de tudo, a importância de ajudar os outros. Rafaela desligou a câmera. Perfeito. Vocês dois falam melhor que político em época de eleição. Obrigado. Eu acho, riu Neymar. Conforme o dia chegava ao fim, as crianças começaram a se despedir. Cada uma delas abraçou Neymar e Mbappé, alguns prometendo treinar ainda mais até a próxima sessão, outros simplesmente agradecendo pela oportunidade de estar ali. Lucas foi um dos últimos a sair. Ele se aproximou de Neymar com uma pequena folha de papel nas mãos. Professor, escrevi uma coisa para você, disse timidamente. Neymar pegou o papel e leu em voz alta. Obrigado por me ensinar que futebol não é só sobre ganhar, é sobre sonhar. E obrigado por me mostrar que meus sonhos podem ser grandes, mesmo vindo de um lugar pequeno. Um dia vou ajudar outras crianças como vocês estão me ajudando. Seu aluno para sempre, Lucas. Os olhos de Neymar se encheram de lágrimas. Ele se abaixou e abraçou Lucas com força. Obrigado você, campeão, por me lembrar todos os dias do que realmente importa. Quando a última criança partiu e o complexo ficou silencioso, Neymar e Mbappé caminharam lentamente em direção ao estacionamento. O pôr do sol pintava o céu de Paris com tons dourados, criando uma atmosfera quase mágica. Kylian, disse Neymar, parando ao lado de seu carro, você se arrepende de ter recusado o Real Madrid? Mbappé pensou por um momento antes de responder. Sabe, Tunei, o Real Madrid sempre foi um sonho, mas às vezes a realidade supera os sonhos. E minha realidade hoje, nossa parceria no PSG, nossa amizade, este instituto, é mais rica e significativa do que qualquer fantasia que eu poderia ter tido. E se eles fizerem outra proposta no futuro? Aí conversaremos. Mas uma coisa é certa. Qualquer decisão que eu tome no futuro será pensando não apenas em mim, mas em nós. Em tudo que construímos juntos. Neymar sorriu. Sabe de uma coisa? Acho que aquele garoto de 18 anos que chegou ao PSG cresceu bastante. E acho que aquele brasileiro que estava perdido e carregando o peso do mundo nos ombros encontrou seu caminho, retrucou Mbappé. Eles se abraçaram mais uma vez. Um abraço que selava não apenas uma amizade, mas uma parceria que transcendia o futebol. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Neymar refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Havia começado como um dos piores períodos de sua vida, sentindo-se isolado, incompreendido, questionando suas escolhas. Mas havia se transformado em algo muito maior, uma redescoberta de seu propósito, o fortalecimento de uma amizade verdadeira e o nascimento de um projeto que poderia impactar milhares de vidas. Seu telefone tocou com uma mensagem de Mbappé. Obrigado por ser não apenas meu parceiro em campo, mas meu parceiro na vida. Mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. Boa noite, irmão. Neymar sorriu. Digitou uma resposta rápida. O melhor ainda está por vir. Boa noite, mano. E continuou dirigindo pelas ruas iluminadas de Paris, sabendo que
Independentemente dos desafios que o futuro trouxesse, ele não enfrentaria sozinho. A história, que havia começado com mal-entendidos e tensões, havia se transformado em algo muito mais poderoso. Uma amizade verdadeira, uma parceria significativa e a certeza de que, quando duas pessoas se unem com propósitos genuínos, podem realmente mudar o mundo.